Prédio comercial pega fogo e desaba no centro de São Paulo. 2 bombeiros ficam feridos. Imóveis no entorno são interditados e há risco de novos desabamentos. Minhas vizinhas, eu não sei onde elas estão, para onde elas foram, né? Pai de aluno que atirou contra 2 colegas em escola pública no Paraná é preso por porte ilegal de arma. Polícia apreende principal negociador da maior arma de guerra já apreendida no Rio de Janeiro. Metralhadora de R$200 mil seria usada para assaltar carros fortes no Rio Grande do Sul. Conselho Nacional de Justiça manda afastar juiz que pediu para o Exército recolher urnas para perícia. Jair Bolsonaro deixa o hospital em São Paulo e recebe apoio dos eleitores. Manifestantes vão às ruas protestar contra a candidatura de Bolsonaro. Terremotos e tsunami deixam quase 400 mortos na Indonésia. E pode acreditar, sobram cerca de 450 mil vagas de emprego no país. Saiba onde elas estão. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um prédio comercial desabou depois de pegar fogo no centro de São Paulo. 2 bombeiros sofreram queimaduras e tiveram que ser levados ao hospital. Esse é o segundo imóvel que desaba na região em menos de 5 meses. Subiu para 384 o número de mortos na Indonésia, vítimas de um forte terremoto seguido por um tsunami. São mais de 500 feridos. A chegada das equipes de socorro às áreas mais atingidas é lenta e precária. O desespero foi compartilhado nas redes sociais. No momento do tsunami, centenas de... Daqui a pouco, polícia investiga assassinato de homem em frente à Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Internos cerram grades de cela e fogem de unidade socioeducativa no Rio. Voltamos já já. Para cuidar do dinheiro de... Foi preso no Rio o homem apontado como o principal negociador da maior arma de guerra já apreendida no estado. A metralhadora seria usada para assaltar carros fortes no Rio Grande do Sul. Ariel Wolff de Andrade, de 27 anos, foi preso no apartamento da companheira dele, neste prédio de classe... Forte igual manteiga. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O pai do adolescente que atirou em 2 colegas de uma escola pública no Paraná foi preso por posse ilegal de arma e omissão de cautela na guarda do revólver. O adolescente e outro aluno suspeito de ajudar no atentado estão detidos. A polícia investiga a morte de um homem de 29 anos em frente à Faculdade de Direito da USP em São Paulo. No local aconteceu uma festa universitária. Segundo testemunhas, ele foi linchado por 4 rapazes. 3 africanos entraram em confronto com seguranças do metrô de São Paulo que impediram o grupo de embarcar irregularmente com um bilhete de idoso. Os imigrantes foram ouvidos e liberados. 8 internos de uma unidade socioeducativa em Bangu, no Rio de Janeiro, fugiram após cerrarem as grades da cela. Nenhum deles foi recapturado. Pelo segundo dia seguido, vidros da raia olímpica da USP foram quebrados em São Paulo. Esta é a 20ª vez que placas do painel são quebradas este ano. Nuvens carregadas ainda. Jair Bolsonaro continua na liderança na pesquisa Datafolha para presidente da República, mas mantém o mesmo índice do levantamento anterior. Já o segundo colocado, Fernando Haddad, do PT, subiu 6 pontos. Veja os números. Jair Bolsonaro, do PSL, segue na frente com 28% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, cresceu de 16% para 22%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 13 pontos e agora tem 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, subiu de 9% para 10%. Marina Silva, da Rede, estava com 7%, agora tem 5%. João Amoedo, do Novo, manteve os 3% da última pesquisa. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3% e agora tem 2%. Henrique Meirelles, do MDB, permanece com 2%. Com 1 ponto ou menos estão Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU
Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart Filho, do PPL e José Maria Imael, do Democracia Cristã. Votos brancos e nulos somavam 12%, agora são 10%. Não sabem ou não responderam 5%. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro perde para Haddad por 45% a 39%, para Ciro por 48% a 38% e para Alckmin por 45% a 38%. A pesquisa encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo ouviu 9 mil eleitores entre os dias 26 e 28. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral. Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital neste sábado em São Paulo. O candidato do PSL à presidência da República estava internado desde o início do mês, quando levou uma facada no abdômen. Bolsonaro deixou o hospital de carro às 2:15 da tarde e evitou o contato com a imprensa. Pelo menos 13 estados registraram hoje manifestações contra Jair Bolsonaro. Batizado de Ele Não, o protesto foi organizado por mulheres que não querem o candidato do PSL na presidência. Milhares de manifestantes. Fernando Haddad, do PT, e Álvaro Dias, do Podemos, também comentaram o resultado Da cidade. Uma Política. O Poder em Foco deste domingo analisa a reta final da corrida presidencial. Professor da USP e consultor da FSB Pesquisa, Gustavo Venturi, destaca o peso que o eleitorado feminino pode ter no resultado. O Bolsonaro está com aquela diferença de ter 2 homens para uma mulher na composição do seu eleitorado. Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, fala sobre o chamado voto útil. Para evitar essas rejeições, eu posso eventualmente beneficiar o Ciro ou beneficiar o ex-governador Geraldo Alckmin. Para o cientista político Rogério Schmidt, a conciliação no país deve acontecer no início do mandato do próximo presidente. Independentemente do resultado, haverá aí um período, nem que sejam 6 meses, enfim, mas um semestre, em que essa tensão tende a reduzir por conta da legitimidade que o próprio processo eleitoral traz, né? Poder em Foco vai ao ar logo depois do programa Silvio Santos. As urnas eletrônicas já começaram a ser enviadas aos estados para o primeiro turno das eleições. E na internet voltou a circular uma gravação que sugere fraude no equipamento. O vídeo que mostra fiscais do Tribunal O Conselho Nacional de Justiça determinou o afastamento de um juiz que pretendia usar o Exército para recolher urnas eletrônicas às vésperas da eleição. O pedido de afastamento temporário do juiz Eduardo Cubas partiu da Advocacia Geral da União. Na nota, a AGU... A nossa democracia e o Estado Democrático de Direito. O primeiro turno das eleições também será dia de plebiscito em 3 cidades do país. Além da escolha dos governantes, os eleitores vão às urnas para opinar sobre temas polêmicos. O som é inconfundível. Em instantes, manifestações em Barcelona terminam em confronto entre separatistas e policiais. Empresas de tecnologia estão com dificuldade em contratar mão de obra especializada no Brasil. Voltamos já já. Eu sou o Empresas ligadas ao setor de tecnologia estão com dificuldade, sabe quem, Ana? Contratar mão de obra especializada aqui no Brasil. Pois é, Cássio, são cerca de 450 mil vagas que ainda não foram preenchidas por falta de profissionais capacitados. Vamos começar com uma boa notícia. Existem 4... A polícia da Catalunha agrediu manifestantes separatistas durante um protesto às vésperas do aniversário de 1 ano do referendo pela independência da região. 24 pessoas ficaram feridas e 6 foram presas. A violência começou quando o terceiro lugar. O único gol do jogo saiu nos acréscimos. Everton recebeu um belo passe e tocou de calcanhar.
pintura do Grêmio no Rio. Com a derrota, o Fluminense estaciona no 9º lugar. No próximo bloco... Medicamento para crianças com déficit de atenção some das prateleiras nas farmácias do país. Voltamos já já. Um dos principais remédios indicados para crianças que sofrem com déficit de atenção está em falta na maioria das farmácias no país. O medicamento que atua no sistema nervoso central desapareceu das prateleiras há 2 meses, deixando os pais preocupados. Para fazer as atividades da escola em casa, a mãe tem que estar o tempo nas farmácias. Boa noite e um ótimo noite. domingo.